Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Uma boa noite com Jesus. Vamos nos colocar em pé para lermos a Escritura. O Evangelho segundo João, capítulo 14, a partir do verso 14 até o 26. Vamos ler. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morar. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto tenho-vos dito. Amém. Senhor Deus e Pai, convém que o Senhor cresça e que nós ficamos cada vez menores. Pedimos, ó Deus, que o Senhor acrescente as bênçãos à leitura de sua palavra. Que os seus filhos sejam abençoados, ó Deus, ainda que com palavras gaguejantes, mas o seu Espírito Santo, este Consolador que o Senhor prometeu enviar, levará a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades. Estamos, ó Deus, precisando do Senhor. Venha ao nosso socorro e fala aos nossos corações, ó Deus. Pedimos isso no precioso e santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podei-vos assentar. O pastor Ezequiel falou de um pregador que treme. Eu sei muito bem o que é isso, viu? Muito bem. Quinta-feira passada, domingo, culto de ceia, eu cantei a tarde inteira na minha casa um hino do Oséias de Paula, daí fui cantar na igreja, né? Falei, eu vou cantar lá na igreja, não lembrei do hino. Cantei umas 4 vezes, não lembrei do hino, perdi a letra do hino. Depois achei que tinha lembrado, né? Eu vou cantar de novo, né? Escrevi o hino errado de novo. Daí o pastor Albertino foi e ficou bem assim na frente, assim, pai, eu quero ver como é que você faz sua cara ainda, né? Aí que eu não cantei mesmo, viu? Então eu sei muito bem o que é um pregador que treme. Na época daquele grande evangelista Dwight Moody, as igrejas deles lotavam. Então eles queriam saber qual que era o motivo daquelas igrejas estarem tão cheias. E um jornalista foi lá e escreveu uma reportagem no jornal que eles iam lá para ver Dwight Moody, porque ele era um homem zarrão, grande, desengonçado. E o auxiliar dele leu para isso no jornal, leu essa reportagem no jornal para Dwight Moody, e ele só encolheu os seus ombros e disse assim: não, eles vêm por Jesus Cristo. Então eu creio que vocês não vêm para ver uma habilidade de ninguém, vocês vêm para ouvir Jesus Cristo falar. Amém? Então nisso nós ficamos seguros, porque tudo aquilo que for benéfico é o Senhor ao nosso favor. E tudo aquilo que não for bem, isso você põe na minha conta.
Isso aí é o irmão Anderson. Esta escritura que nós lemos, o irmão Brano usou como base para pregar a mensagem para que foi dado o Espírito Santo. No parágrafo 19, parte do parágrafo 19, ele começa a dizer assim: o propósito de Deus ao enviar o Espírito Santo encontrado aqui foi um só, o de que Ele mesmo pudesse chegar a morar em sua igreja e continuar seus planos através dela. Amém. Agora sabemos o que é o Espírito Santo. Ele é Deus. Isso o encontramos ontem à noite. Pensamos em Deus como Pai, tal como mencionou Jesus aqui, seu Pai. Deus, o Filho, como foi Jesus. E Deus é o Espírito Santo, como o chamamos hoje. Porém, isto não significa que há 3 pessoas ou 3 deuses distintos. Isto significa que há um Deus em 3 ofícios. Digamos, tudo que Deus foi, o derramou em Cristo, porquanto Ele se esvaziou a si mesmo em Cristo, e Cristo foi a plenitude da divindade corporalmente. Aos Colossenses capítulo 2 e o verso 9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Habitou em Jesus Cristo. Tudo que o Jeová foi, o derramou em Cristo. E tudo que Cristo foi, o derramou em sua igreja. Derramou em mim, derramou em você. Não foi num indivíduo, senão no corpo inteiro, onde nos juntamos em unidade. Ali temos poder. Tudo que Deus foi esteve em Cristo, e tudo que Cristo foi está em você, porquanto Deus se fez carne e morou entre nós. O irmão Brana cita aqui 1 Timóteo capítulo 3 e o verso 16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. O grande Jeová se encarnou, se revestiu de carne e veio ao nosso socorro, porque só Ele podia pagar o preço. Nós apalpamos a Deus, a Jeová feito carne, quem caminhou sobre a terra, e nós o vimos com os nossos próprios olhos. Você sabe que no mesmo capítulo 14 de João, Felipe diz: Senhor, mostra-nos ao Pai, nos basta. E Jesus disse: há tanto tempo tenho estado convosco que não me tendes conhecido, Felipe? Aquele que me tem visto ao Pai. Como, pois, dizes tu, mostra-nos ao Pai? Deus foi feito carne. Aqui está. O Pai foi Deus sobre você. Assim tem sido desde Adão. Deus, o Pai, esteve sobre Moisés e sobre os filhos de Israel numa coluna de fogo. Logo, foi Deus conosco em Cristo. Ele caminhou conosco, falou conosco, comeu conosco, dormiu conosco. Foi Deus sobre nós, Deus conosco. E agora é Deus em nós. Tudo que foi Deus veio em Cristo. E tudo que Cristo foi, vem agora à igreja. Então o que é? É Deus operando em você em qualquer parte do mundo. Se Ele deseja chamá-lo, aí está você. É Deus operando em você para fazer sua boa vontade. Quanto devemos dar graças a Deus por isto? Deus, o Espírito Santo, tem sido enviado com o propósito de morar em sua igreja, movendo-se através de cada era para operar sua divina vontade. Amém. Graças a Deus por isso. Eu pinto um quadro na minha mente, o irmão Brana, ele faz este quadro e ajuda-nos a ver a situação. Quando Deus criou o homem foi criado para ter uma vida boa, uma vida santa. O homem tinha companheirismo com Deus. O irmão Brana chega a dizer que na viração do dia, Adão chamava Eva e dizia: vamos subir para a presença do Papai Deus. Havia um companheirismo, havia uma estrada, um caminho, não havia nenhuma barreira que impedia. O homem tinha esse livre acesso com Deus, e foi isso que Deus fez, foi isso que Deus quer dar para nós.
este tipo de vida, este tipo de companheirismo. Mas quando o homem pecou por desobediência e o pecado entrou em cena, aquele caminho foi rompido, aquela ponte de companheirismo foi quebrada. Houve um abismo entre Deus e o homem. Aquele abismo não podia ser refeito pelo homem, porque o homem pecou e o salário do pecado era a morte, e o homem não podia nem sequer se colocar na presença de Deus novamente, antes que ele acertasse aquele pecado. E o que ele poderia dar de resgate de sua alma? Para começar, ele estava sendo uma falha total. O irmão Branham diz que o homem tornou-se súdito da morte. Súdito é um servo, se tornou servo da morte. Ele perdeu aquele caminho, ele perdeu aqueles privilégios que ele tinha com Deus. O homem tornou-se um errante. O homem tornou-se um andarilho na terra, sem chances para que ele pudesse voltar, a não ser que Deus entrasse em cena. O irmão Branham diz que quando o homem estava saindo de sua presença, quando Deus teve que aplicar a palavra no homem e na mulher e os expulsar do paraíso, algo penetrou no coração de Deus. Algo veio afunilando e penetrou no coração de Deus. Ali estava providenciado um plano de redenção para a raça humana, não somente para aqueles dois, mas para toda a raça humana. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus então, Ele mesmo os chamou de volta e providenciou um plano de redenção. Ele disse que viria um que esmagaria a cabeça da serpente e que daria de novo condições para que o homem tivesse esse companheirismo, e agora de uma maneira segura e eterna, um sacrifício perfeito feito apenas uma vez e nunca mais precisaria ser feito. O adorador estava perfeito para sempre diante de Deus, desde que ele aceitasse esse sacrifício que foi feito por ele na cruz do Calvário. No Velho Testamento era a química no umbral da porta, e agora ali é o sangue, a vida que havia naquele sangue, voltando sobre a vida do adorador, e fazendo dele uma pessoa diferente, fazendo dele não somente um religioso, mas fazendo dele um cristão de Cristo, que obedece a sua palavra, ainda que aquilo lhe fira, ainda que aquilo doa, ele dá graças a Deus por isso. Amém. Parágrafo 29. Esta é a maneira como Deus fez, seguindo suas próprias leis. Deus não pôde dar a você uma lei para que siga e depois ele mesmo se encontrar seguindo outra. Ele segue suas próprias leis. Então Deus mesmo chegou a ser parente para poder redimir a igreja perdida, ao mundo perdido, a criação perdida. Aquele mesmo, quem é infinito em seu espírito, para poder redimir a raça humana perdida, chegou a ser parente, chegou a ser um homem, chegou a ser um filho, criado por ele mesmo no ventre de Maria. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. Deus Todo-Poderoso, irmãos, imagine isso. Isso é para tirar-nos da condição de comodismo, tirarmos da condição de coitadismo e nos colocarmos como guerreiros de verdade. O diabo, ele crê tanto em Deus quanto nós cremos, talvez até mais. Porque ele sabe do seu fim, ele sabe que o que está escrito na Bíblia não mudará. Havia uma mulher uma vez pedindo para que as pessoas orassem para converter o diabo. Se isso acontecesse, Deus seria mentiroso, porque ali mostra o fim do diabo, qual que vai ser. Então ele sabe do seu fim, e a única coisa que ele pode fazer conosco agora é mostrar os dentes como um animal ferido, mas ele não pode te causar muito dano. Desde que você permaneça por detrás da palavra, ele pode fazer o que for, mas ele não pode te tocar, em momento algum. Com Cristo no barco, tudo vai bem, irmãos. Nós podemos estar ali parecendo que a situação vai de mal a pior, parece que vai afundar, vai afundar, agora vai afundar, nós vamos a pique. Mas lá vem Jesus caminhando sobre as águas, e Ele apazigua a tempestade, e nos põe a crermos cada vez mais nele.
desde que quando nós aceitamos esta mensagem, isso não veio de homem algum, de maneira alguma. Não estamos reunidos aqui porque nós fazemos parte de uma denominação. Estamos aqui, irmãos, porque nós somos a Senhora eleita. Lá está o nosso destino, é estar com o Senhor Jesus Cristo, independente de tudo que possa nos acontecer. A morte não pode nos ferir, não pode ferir o cristão de maneira alguma. Ainda que o câncer nos leve, ainda que ela venha subindo pelas mangas da camisa, ainda que você ore e não seja curado por aquilo, irmãos, mas a sua alma está redimida, e é isso que importa, é a sua alma redimida. Desculpem, eu me emociono e perco a linha, viu? Chegou a ser parente, chegou a ser um homem, chegou a ser um filho, criado por ele mesmo no ventre de Maria. Logo ele fez um contrato ou um testemunho, e fora das portas de Jerusalém, ele foi o nosso carregador de pecados. Ele foi levantado entre os céus e a terra, e ao morrer o redimiu todo. Ao sangrar, ele santificou a igreja para ele mesmo poder ter companheirismo, comungar e morar nela novamente. Amém? Para que ele tivesse aquele companheirismo lá no Jardim do Éden. Ele não vem falar-nos conosco com uma voz literal, mas ele escreveu isso em sua palavra. E todas essas bênçãos que estão aqui, essas promessas que estão aqui, é para você, é para o crente eleito, é para aqueles que creem em toda a palavra do Senhor Jesus. No parágrafo 43, o irmão Branham diz assim: deixe-me fazer uma pausa aqui por um minuto para mostrar o motivo pelo qual pôs Deus o Espírito Santo na igreja. É para dar-lhes outro tipo, para que vocês o saibam. Quando o homem formava um lar, ali no Antigo Testamento, a noiva era a primeira coisa que buscava. Logo chegava a ser um grande homem, digamos assim, como uma organização. Tudo isso estava bem. A próxima coisa que sucedia era que vinha um nascimento a esse lar. E isso é o que sucede quando o Espírito Santo vem. Vê você? Outro Espírito entrava, o qual era o Espírito do Filho. Esse Filho não era completamente autorizado, nem tampouco era herdeiro até o tempo em que ele chegava a ter certa idade. Para isto, primeiro tinha que ser aprovado. Logo a lei de adoção lhe era aplicada. Então, era quando este filho chegava à posição onde podia ser adotado. Ali no Monte da Transfiguração, Jesus nos deu uma bela ilustração disso. Como disse antes, Deus nunca se aparta de suas leis para fazer alguma coisa. Se você tivesse um poço artesiano neste monte, espalhando água por todo o ar, e se tivesse outro, sobre o outro lado da montanha, uma colheita que estava perdendo por causa do calor, e se você se pusesse sobre o monte e gritasse: ó água, flua por aqui e regue minha colheita, água, vem até minha colheita, isso nunca chegaria a suceder. Agora, se você operasse de acordo com as leis da gravidade, poderia fazer com que a água fluísse e regasse sua colheita. Se você tivesse um homem enfermo, um pecador, ou um homem que desejasse viver corretamente, porém que não pudesse deixar de beber, de fumar, ou de viver uma vida de concupiscências ou de coisas como essas, e se tão somente ele pudesse operar em harmonia com as leis de Deus e permitisse ao Espírito Santo entrar nele, então esse homem já não poderia ser o mesmo. Ele deixaria todas as coisas devido ao Espírito Santo haver tomado posse dele. Para isso você tem que operar em harmonia com as regras e as leis de Deus. Não tem um atalho, não tem uma outra maneira a não ser vir através do caminho que Ele tem provido por nós. Todos nós temos que passar ali. Não há exceção de pessoas alguma. É para todos. No parágrafo 54, irmão Branham diz assim:
Você não é convertido se não tem recebido o Espírito Santo. Você simplesmente está crendo para esse passo. O Espírito Santo tem lhe falado e você lhe tem confessado publicamente. O diabo diz a mesma coisa. Você diz: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. O diabo faz o mesmo. Porém, em troca você vai caminhando para ele. Há uma mudança. Começa uma mudança em sua vida. Não virar uma página nova ou tornar-se somente um religioso. O Senhor Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. E para ter um novo nascimento tem que haver uma morte. Quando a sementinha cai lá na terra, se ela não apodrecer e morrer, ela fica lá só. Mas se ela apodrecer, ela vai passando por aquele processo e de repente a vida está lá em cima novamente. E ela pode produzir frutos. Você tem que estar disposto a abrir mão do mundo e da sua glória temporariamente. Aquele que procurar ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor à palavra, esse a ganhará. Se Moisés tivesse escolhido, naquele tempo, a glória do Egito, do que os vitupérios de Cristo, os vitupérios de Cristo é sofrimento, irmãos. Moisés escolheu o que tinha de pior, que a religião podia oferecer de pior daqueles tempos. Se ele tivesse esquecido aquilo, ele tivesse escolhido a glória do Egito, escolhido ser faraó, hoje, quem sabe Moisés seria mais famoso ainda. Ele estaria em todos os livros de história do mundo inteiro. Todos estariam fazendo documentário a respeito de um hebreu ter se tornado um faraó do Egito. Seria algo surpreendente. Quem sabe o corpo de Moisés estaria como uma múmia em algum museu do mundo por aí, onde as pessoas iam ver aquilo ali. Tivessem guardas para guardar aquele corpo mumificado de Moisés, se ele tivesse escolhido aquilo. Mas porque ele escolheu diferente, irmãos, porque ele teve em vista a recompensa, porque ele fez uma escolha mais excelente, porque ele não olhou por este gozo do pecado por um tempo. 2000 anos mais tarde ele foi encontrado vivo no Monte da Transfiguração, e ele tem o seu tesouro seguro nas mãos do Senhor Jesus. Vale a pena ser um cristão, vale a pena renegar o mundo por um pouco de tempo. A glória que ele pode nos oferecer, a glória do homem é passageira. Ontem nós estávamos jovens, hoje estamos velhos. Eu tenho uma dor nesse braço meu aqui, que é só fazer uma forcinha, ela aparece. Não tem jeito. O médico falou que é isso mesmo. Vai comigo para a sepultura. Eu prefiro, irmão, ser um anônimo na terra, que ninguém lembre de mim, que no meu velório não vá ninguém, que eles passem lá no prever lá e não tenha carro algum, que se alguém falar assim: ah, mas morreu o Anderson, ele morava aqui, ele era um serralheiro, você lembra dele? Eu falei assim: não, nunca vi, não lembro dele, mas eu quero ser lembrado por ele lá, por ele. Eu quero ouvir dele assim: servo bom e leal, entra no gozo do teu Senhor. É isso que vale a pena. O Espírito Santo nos foi dado para isso, para fazer uma escolha melhor, para ter aquela fé crucial no momento crucial, é para trazer aquela paz que excede todo entendimento. Quando a vida de Jó estava toda detonada, aquela pequena grande coisa lá dentro da alma veio e se manifestou. Ele disse: Deus deu, Deus tomou. É isso, essa paz que excede o entendimento, que fez com que Paulo pudesse dormir na prisão, como que Pedro pudesse dormir no cárcere, não se preocupando com o que seria dele, até o ponto dos anjos irem lá e soltá-lo. É esta paz, irmão, que vai conosco até o final, sem sombra de dúvidas. Parece que a jornada está difícil, mas é que nós estamos chegando mais perto da vitória, sem sombra de dúvidas. A jornada, o final da nossa carreira está próximo. Os acontecimentos estão aí. A intermitente luz vermelha do sinal de sua vinda está brilhando. Os sinais dos tempos estão mostrando que Jesus Cristo está voltando.
E isso não é uma história, isso é uma realidade. E nós queremos estar no posto do nosso dever, para que nós possamos encontrar com Ele nos ares, seguro em suas promessas, cavalgando em suas promessas de misericórdia, não vendo dificuldade alguma, simplesmente entregando em suas mãos. Se Ele não for suficientemente grande, eu não serei. O que adianta você correr atrás de um filho? Você não pode trazê-lo. Medo não converte ninguém. O que converte as pessoas é o amor de Jesus Cristo. É o Espírito Santo falando com a pessoa. E se isso acontecer com ela, você pode ficar despreocupado. Nada a tira dali, de maneira alguma. Já vamos terminar. (88) 88. Ali está Ele. O Espírito Santo veio através destas células de sangue e estava atado a si mesmo àquele corpo chamado Jesus. Esse sangue santificou pela fé um caminho. Eu procurei na Bíblia ali, Isaías 35:8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, será para mim, para você. Os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão este caminho que Ele tem provido para nós andarmos. Muitas vezes é um caminho difícil de passar, um caminho estreito, um caminho que você muitas vezes sai machucado, mas é necessário um guia como o Espírito Santo para te mostrar a maneira de passar, para te dar paciência, para te dar tranquilidade, para te dar saúde. Quando parece assim que não há mais solução, Ele está ali, Ele sempre prometeu estar conosco. Ele nunca nos deixa só, de maneira alguma, irmãos. 101. Enquanto Deus estiver um povo, uma igreja, e Deus tem ao Espírito Santo marchando com ela. Para isso foi que Deus deu o Espírito Santo. Se levantarão intelectuais, sempre tem sido assim, mas Deus sempre tem uma minoria em alguma parte. Deus tem uma pequena igreja que marchará adiante com o batismo do Espírito Santo para proclamar a luz. Eles serão os que por meio de seu testemunho haverão de julgar ao mundo. Não disse Jesus em sua palavra: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E não diz em outra parte da Escritura que os santos haverão de julgar ao mundo? Um dia seu testemunho trará juízo contra esta cidade. Nosso testemunho do batismo do Espírito Santo e do poder de Deus numa vida santa trará juízo contra esta cidade. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Eu não saberei muito de sangue, de mude e de sua ressurreição. Eles não sabem muito de mim, mas eu estarei de pé durante este tempo para dar o testemunho. Assim também o fará você, e através deste meio você espargirá a luz. Você o fará pelo batismo do Espírito Santo, pela vida que você vive e pelas coisas que Ele tem feito para provar que Ele está se manifestando. Contudo, os intelectuais que caminham dando as costas a isto serão julgados pelos santos e já são julgados, já o têm passado por alto. Estava falando do poder da oração. Só aqui, era outro parágrafo. Assim, é aqui mesmo. Alguns de vocês que andam por aí dizendo: bem, eu não posso deixar de beber, eu não posso abandonar isto, pois saiba que o Espírito Santo vem morar em você para tirar de você todos esses pontos negativos. Isso fará que as mulheres deixem de cortar o cabelo, fará que deixem de usar shorts ou calças esportes, fará que deixem de andar mexericando. Para isso é dado o Espírito Santo, para fazer com que você viva uma vida santa. Assim você seguirá as instruções da Bíblia todo o tempo. Uma mulher diz:
É que faz muito calor, por esse motivo é que tem que usar esta roupa. Me dá dor na cabeça se deixo crescer o cabelo, mas não há escusas para o Espírito Santo. Ele estará ali para fazer com que a palavra se cumpra. Ele seguirá a palavra exatamente. Isso é que o Espírito Santo está fadado a fazer. Ele tomará você como um homem e fará com que você volte a sua cabeça para que não olhe essas mulheres seminuas e deixe de sentir concupiscências por elas. Isso é o que estão fadadas a fazer. O Espírito Santo é dado para que você deixe de fumar e de beber. É para tirar de você esse desejo de ser um grande homem. Ele tirará isso de você. Ele humilhará quando você fizer isto. Para isso é que é dado o Espírito Santo. É para que você viva uma vida santa, correto. É para fazer com que você deixe de estar mexericando. É para que deixe de estar jogando baralho e azar e essas outras coisas que se praticam por ali na esquina. Ele fará que você deixe de comportar-se da maneira como está fazendo, sendo talvez infiel à sua esposa. Isso é o que ele fará. Ele fará com que você perca o desejo de casar-se com a esposa de outro homem. Para isso é que é dado o Espírito Santo. É dado para que você viva uma vida santa. Para isso que é dado o poder do Espírito Santo. É dado para que você ponha seu afeto nas coisas que estão lá de cima. É a mente de Cristo em você. Você não poderá evitar ver estas coisas, mas quando as vê, volta a cabeça. Para isso é que é dado o Espírito Santo. Você diz, mas eu não posso fazê-lo. Simplesmente não posso fazê-lo. É seguro que você não pode fazer. Mas o Espírito Santo veio com esse propósito. E isso é o que ele faz. Ele veio para desraigar esta coisa de você, para tirar todos esses costumes velhos e coisas feias que você está fazendo. Veio para tirar todas estas mágoas e separações que você faz quando diz, bendito seja Deus, eu sou metodista, não tenho nada a ver com esses santos roladores. O Espírito Santo veio para tirar tudo isso de você. Sou batista, sou presbiteriano, não vou a essa igrejinha onde está esse grupo. O Espírito Santo veio para tirar de você todo este amido. Isso é o que ele faz. Ele lava você em seu sangue, o passa e o alisa. Para isso foi que ele veio. Ele veio para endireitá-lo. Ele veio para fazer direitos os lugares torcidos. Veio para endireitar a você e para fazer com que os lugares altos se baixem. Veio para fazer com que pareça como que se todos os montes estivessem saltando como cordeiros e como se todas as folhas dos campos estivessem batendo palmas de aplauso. O canto das aves parecerá diferente, campainhas de gozo soarão, então não haverá escusas. Para isso foi que ele veio. Esse foi o propósito que Deus teve ao enviar o Espírito Santo. O enviou para que você faça todas essas coisas e para que você caminhe após Ele. Amém. Para isso que Ele nos enviou o Espírito Santo. Para que nós possamos ter esta vida santa e possamos chegar no fim do caminho seguro. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo profeta, Senhor. Essas pepitas de ouro que o Senhor tem nos dado, estas pequenas coisas, Senhor, profundas que o Senhor tem nos falado, tem nos mostrado o batismo do Espírito Santo, Senhor, não da maneira que este povo denominacional tem mostrado, mas desta maneira verdadeira que ela é, Senhor, um novo nascimento, uma nova natureza, obedecendo a palavra por completo, sem tirar, Senhor, e sem acrescentar nada a ela, Senhor, simplesmente comendo o cordeiro da maneira que tem que ser, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor por isso e pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando, ó Deus, pois nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe em nome do Senhor.